Beleza? Muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tardeal desse 3 de 5 de 2025. Hoje nós temos de forma diferente, já está aqui do meu lado o ilustríssimo doutor Adécio Aragão, tudo bem? Bem-vindo ao programa Tardeal. Sibela, apresenta um pouco do currículo desse ilustre, Bela, contigo. O Dr. Aderson é cirurgião bariátrico, membro da IFESO, tem o certificado internacional da WMA e Q3 Gold, mestre em cirurgia, tecnologia minimamente invasiva e simulação, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, tem certificado de área de atuação em cirurgia bariátrica, SBCBM, CBC, CBCD e AMB. Incrível. Salva de palmas para o doutor Adécio Aragão. A gente vai iniciar, começando um pouquinho, nós queremos entender como é que acontece todos esses procedimentos de cirurgias bariátricas. Fica à vontade. Maravilha. Bom, eu queria falar um pouco, agradecer, né, pela oportunidade, né? Esse tema é muito relevante, cada vez mais as pessoas têm se interessado. Eu digo que esse ano, com o advento das novos tratamentos, né, as medicações, acho que todo mundo está se interessando. Primeiro descobrindo que a obesidade não é algo que dependa só do paciente, não é algo que é a responsabilidade única dele, como um mau hábito. Na verdade, ela é uma doença. Tem pessoas que, por mais que se alimentem bem, por mais que façam exercício, que tenham um acompanhamento, elas tendem a acumular mais gordura no sangue e, consequentemente, desenvolver doenças, né? Então, destacar principalmente isso. Em todos os países do globo, a obesidade vem crescendo, né? Em nenhum dos países nos últimos 30 anos houve um declínio do número de obesos. No Brasil, a estimativa para 2030 é que até 69, 70% das pessoas estejam acima do peso, ou com sobrepeso ou com obesidade. Então, daí a importância da gente falar nesse assunto. Né? A gente vai, claro, eu sou cirurgião bariátrico, né? Mas também sou endoscopista, sou nutrólogo, e aí a gente vai tentar delinear ali um pouco das principais maneiras, ferramentas que a gente tem para tentar ajudar essa pessoa que precisa baixar o peso, né? Tendo em vista que a obesidade não tem cura, é uma doença de longo prazo. Então, existe uma espécie de uma pirâmide de sequência de tratamentos e a cirurgia ela está lá no topo, né? Como um método mais eficaz, né? E mais duradouro. Bom, primeiro ponto que eu acho que é interessante falar é que existem as indicações, né? Não é alguém que, comecei, engordei, 6 meses atrás eu era magro e agora eu tô com obesidade e eu quero fazer uma cirurgia. Não. A cirurgia ela tem que ser indicada por uma equipe, né, multiprofissional. Geralmente o paciente é acompanhado por um nutricionista, que vai ver que a doutora Natasha tem psicóloga, tem endócrino, né? Cardiopneumo, e todos eles analisando nesse contexto do histórico do paciente, das doenças, dos exames, eles falam assim, não, para esse caso, a cirurgia vai ser melhor para esse paciente. E em que casos que a gente costuma indicar? Então, existe uma normativa internacional que determina que, desde 2022, que pessoas que atingiram o IMC de 35, o que é o IMC? O índice de massa corpórea. Você pegar o peso em quilos da pessoa, dividir pela altura em metro, e duas vezes, né? Então, metro ao quadrado, e você vai sair um número. Se eu pegar e fizer essa conta, e esse número atingiu 35, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma comorbidade, nenhuma doença associada, ele já é um candidato à cirurgia. E se a pessoa tiver uma doença mais grave, como diabetes tipo 2, ou alguma outra complicação metabólica, por exemplo, um fígado gorduroso, com fibrose, com cirrose, eu posso indicar essa cirurgia para pessoas com peso menor, a partir de 30 de IMC. Então, essa questão da indicação é o primeiro ponto, né? Eu tenho que ter pelo menos 5 anos de obesidade, né? Não posso ser obeso do ano passado para cá, e eu tenho que já ter tentado outros métodos, medicação, dietas, acompanhamento com outros profissionais, para aí sim eu ir para a cirurgia. Que tá falando, mexendo com o sonho de pessoa, né? A pessoa procura, ele quer uma qualidade de vida, ele quer levantar uma autoestima, de precisa, você tem que fazer toda essa triagem para que não transmita essa segurança, né? Exatamente. Nós estamos falando de uma doença que ela afeta muitos aspectos da vida de cada pessoa. Hoje em dia, você bate o olho em alguém, se você vê ela acima do peso, já algo na tua mente já fala assim, ó, algo está errado com essa pessoa. Né? Então, assim, existe um certo preconceito social, isso aí é o estigma que a doença carrega, né? E agora, cada vez mais, com as novas medicações, vai ficar assim, quem tem dinheiro é magro. Quem não tem dinheiro ou não tem acesso a tratamentos, se permite ficar obeso.
né? Então, E, diante de tudo isso, quais são os casos mais comuns, assim, que você pode evitar? Você pode só medicamentos que não precisa chegar a uma cirurgia bariátrica? sim, sim, claro. Primeiro, na estratégia nutricional, o combate ao sedentarismo, você avaliar erros alimentares, né? Orientação. Tem que vir desde a escola, né? Desde o começo, né? Sim. Na verdade, eu digo que a relação nossa com a comida e as emoções, né? Ela já vem desde o berço, né? Tô com o bebê em casa, né? A bebê chora, a mãe põe onde, né? No peito, né? A gente aprende que se chorar, se doer, se uma criança caiu, você vai lá e Da dá, comida. dá um sorvete, né? Você vai lá e faz a sutura na criança, você promete um doce, né? Então tá sempre aquela relação que é criada na nossa mente de recompensa, né? E às vezes você cresce com isso aí, então se você tá numa rotina muito estressada, se tua vida é muito corrida, ou se tu tá muito cansado ou preocupado, e você vai para comida. Desconta na comida. A comida não tem nada a ver, né? Exatamente. Bom, aí, então, claro que também tem as questões de neurotransmissores cerebrais, de pessoas que têm realmente transtorno de compulsão alimentar. É uma dúvida muito comum, né? As pessoas pensam assim, que todo mundo que é obeso é porque ele tem compulsão alimentar. Não é verdade, né? E nem todo mundo que tem compulsão alimentar vai se tornar obeso. Tem gente que come bastante, mas também se exercita muito, faz crossfit, faz corrida. Tem um paciente de 150 quilos que ele era Ironman. Então, ele corria meia maratona, ele pedalava 100 quilômetros e ele nadava 3 quilômetros. Isso quase toda semana, entendeu? E por isso é, a gente tem que analisar caso a caso, na verdade, né? Os distúrbios emocionais eles estão também presentes em uma boa parcela dessa população. Tem os hábitos também da rede ali, familiar envolvidos, né? Que vem desde o início da criação. E tem essa propensão genética que é de cada pessoa. Tem as contraindicações, tipo assim, porque eu, em vez de procurar cirurgia, né? Só que tem as contraindicações e o pós-operatório, né? Verdade, Vocês têm verdade. equipamento, acesso material, com a psicóloga, para poder seja bem sucedido, né? Com certeza. A cirurgia, ela é uma decisão para aquelas pessoas que já tentaram outros métodos, seja medicamentos, seja dietas, enfim. E que ela está numa condição de saúde onde as comorbidades, que são as doenças que a obesidade vai acarretando no paciente, já estão comprometendo o dia a dia dele, ou tem um risco potencial para a vida dele. E aí eu posso destacar as principais: hipertensão arterial, aquela doença da apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, onde o paciente ele tem uma falta de ar repentina durante a noite, que faz ele acordar várias vezes. No outro dia ele não tem um rendimento adequado. Ou mesmo a gordura do fígado, ou problemas ortopédicos, ou infertilidade. A mulher que quer ser mãe não consegue porque está com obesidade, né? Então, também é um ponto a ser considerado. Então, é o seguinte, essas doenças, junto com a história clínica do paciente, é que vai indicar a cirurgia. Quais são os métodos principais? Aí eu queria até pedir ali a ajuda de vocês trazerem aqui, Traga lá pra e gente. ilustrar melhor. Esses vermelhos aí, ó. Vermelho, exatamente. Pode trazer tudo. Aquele amarelinho também. Pode trazer. Eu estive acompanhando, fiquei maravilhado, vi o procedimento, a forma como é que é Legal. feito. Muito interessante. Bom, ó, essa técnica aqui, ó, o nome dela é sleeve, né? Do inglês, sleeve significa manga. É a manga de uma camisa, é um paletó, ó. Nosso tubo digestivo, ele é um tubo, né? O tubo do esôfago, o tubo do intestino, delgado, tubo do intestino grosso. Mas o estômago, ele não é um tubo, ele é uma bolsa, né? É como se fosse uma reserva evolutiva ali para a gente armazenar alimento, porque no passado a gente tinha que correr atrás da comida, caçar, tinha que pescar, não tinha essa disponibilidade tanto de alimento como tem hoje, né? Então, indivíduos que tinham um estômago maior desenvolveram uma vantagem evolutiva, então o estômago ele cresceu de um certo ponto que hoje eu posso te dizer que ele é desproporcional às nossas necessidades. Hoje você tem alimento farto, muito hipercalórico, hiperconcentrado, e então você consegue reduzir o volume desse estômago, a pessoa come uma quantidade relativamente boa de comida e tem uma vida normal, consegue ser atleta. Eu estou agora com dois pacientes aqui que são meio maratonistas, né? Um homem e uma mulher, e fizeram essa técnica, certo? Tem uma moça que fez essa técnica, ela corre 50 quilômetros, e antes ela não corria nem 500 metros, né? Só a gente lembrando que tem que ter o pós-cirúrgico, né? Acompanhamento. Cuidar do Com corpo, né? certeza, exatamente. Nessa técnica aqui do sleeve, você pode personalizar para cada paciente. Eu posso tirar ali em torno de 70%, até 75%, 80% do estômago, vou remover. Nessa parte que eu retiro aqui é onde produz um hormônio chamado grelina, né, que ele é um hormônio que dá fome no paciente. O estômago ele vai ser preenchido mais rápido aqui, então existem receptores na parede gástrica que mandam mensagem para o cérebro.
da pessoa dizer para a pessoa, ó, não come mais, porque aqui já está Tá precisando no de um tempo limite para já, né? digerir, e o esvaziamento gástrico vai ser mais rápido e vai estimular aquela região do intestino que produz os hormônios, que é o GLP-1, o GIP, PYY, GLP-2, vários hormônios que dão saciedade e controle do açúcar. Então, assim, nessa técnica eu já consegui um paciente que tinha 200 quilos fazer isso aqui e perder 100 quilos, tá? E ver uma vida normal. Essa hoje é a técnica mais realizada, né? 65% da população que vai trabalhar, que geralmente tem feito essa. Isso a nível mundial, que eu falo. E essa outra aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Espera aí, calma. Aqui é a bypass, né? O nosso estômago, o nosso tubo digestivo, ele é assim. O que é bypass? Eu não vou tirar nada do estômago do paciente, eu vou só fazer uma nova bolsa, né? Novo estômago pequeno, chamado pouch. E aí eu vou contar mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, até 2 metros aqui. Desse intestino delgado, fininho, a gente tem até 8, 10, 12 metros. Dá para contar tudo na hora da Aí pode ser cirurgia. retirado um. Na verdade, a gente faz como se fosse um corta-luz lá, né? Um desvio, não é uma Sim. remoção, né? Mas daí, ó, eu vou contar 1 metro, 1,5 metro aqui, e aí eu vou seccionar, separar e vou ligar aqui, certo? E daí eu vou contar mais ou menos 1 metro aqui e vou ligar aqui. Então fica o formato de um Y, você tá vendo? Ó? Por isso que essa cirurgia se chama bypass gástrico, né? Bypassar é pular. Eu estou pulando ali o estômago e o pâncreas em Y deflux. É o cirurgião que desenvolveu esse método, né? Então, mas como é que isso aqui funciona, que é o mais importante? Mesmo princípio daqui do sleeve. Eu vou ter um estômago menor, só que você percebe que o estômago aqui, ó, é metade, menos da metade do que tem aqui, né? O estômago fica menor e eu vou gerar um estímulo hormonal direto. O alimento que a pessoa come aqui, cai aqui no esôfago, nessa pequena bolsa, e já vai direto para essa região onde tem as células L e células K que produzem os hormônios que tem ali nas canetinhas, né? Então, isso aqui vai me gerar o quê? Saciedade precoce, vai me gerar controle do açúcar e também o que a gente chama de controle de triple endpoint, que é pressão arterial melhora, colesterol resolve e o açúcar, a pessoa para de tomar insulina, para de tomar remédios que ela usava. Então, tem pacientes que tomava 15, 20, mais de 20 comprimidos por dia e para de tomar tudo. Fazendo essa cirurgia, por isso que o nome dela é metabólica, cirurgia metabólica, que é a cirurgia para quem tem múltiplas comorbidades. Então, para quem tem um peso muito elevado, essa aqui é a melhor técnica. Existem outras condições que, mesmo que o cidadão ele tenha dinheiro, mas tem alguma restrição que ele não pode fazer? Bom, as principais seria o distúrbio cognitivo que o paciente tem, que impeça que ele faça o pós-operatório da maneira adequada, ou então, posso te dar um exemplo, paciente que abusa de álcool ou de drogas, esse aí, né, não tem condição, mas, ou então que ele tem alguma doença ou comorbidade que ele esteja tão doente que ele não possa passar por anestesia geral. Isso aqui é feito com anestesia geral e centro cirúrgico, né? Geralmente, essas técnicas mudaram muito, né? Recentemente, a gente faz uma cirurgia dessa por cortes bem pequenininhos. Eu consigo, às vezes, dar alta do paciente em menos de 24 horas. Ele consegue se recuperar bem, volta ao trabalho em menos de uma semana. E o mais incrível é que a gente consegue não deixar nenhuma marca visível na barriga. Eu acompanhei, tipo assim, um pouco da sua rede social, tipo assim, ela é um pouco robotizada, a cirurgia, né? O robô, ele é um device que você pode estar ali no console entre o cirurgião e o paciente, mas quem opera é o cirurgião. Eles estão evoluindo com essas plataformas, né, incluindo inteligência artificial, colocando Big Data que possivelmente no futuro a cirurgia consiga ser feita completamente robotizada, mas por enquanto ainda precisa ali da equipe, da técnica, do cirurgião, dos equipamentos, dos drapeadores, né? Mas é bem interessante, assim, a evolução foi tremenda. E a gente está falando de um método que realmente hoje é bastante seguro. Uma mulher faz um cesariano, é praticamente o mesmo risco de uma cirurgia dessa. Cirurgia de vesícula, o risco é igual, certo? Então, é isso aí que a gente tem que destacar. Para quem precisa, isso aqui é luz, isso aqui é bênção, sabe? Mas não é para todo mundo e também não é aquela salvação da lavoura que a pessoa faz isso aqui e não precisa mais mudar o estilo de vida, não precisa ir na nutricionista, não precisa fazer atividade física, não é isso. Quem for para cá, para cirurgia, pensando que é só operar e vai ficar tudo bem, que posso comer à vontade, tudo que eu bem entender, que eu vou ficar magro para sempre, é melhor não operar. Para mim, essa é uma contraindicação. Lá Por da isso que história. tem que ter a educação antes e depois, né? Para ver, tipo assim,
Ah, estou operado, me livrei de excesso de peso, mas se não tiver a consciência tranquila, poderá voltar, né? Que é verdade. Sobrepeso, A não. obesidade é doença crônica, é incurável e é multifatorial. Então, se a gente não conseguir, através da acompanhamento multidisciplinar, combater todos os caminhos que levam o paciente a desequilibrar essa doença e voltar e recidivar o peso, ele vai ter ali reganho, vai precisar de uma nova intervenção cirúrgica, vai precisar de uma nova medicação. Isso aí é fato, né? E outro método você que é notável que você faz no consultório é que não chega a cirurgia, uma capa, um Uma balão, cápsula. como é que faz isso? Exatamente. Bom, antes de a gente pensar em cirurgia, quem tem um IMC mais baixo, ele pode fazer uso de uma cápsula como essa aqui, ó. Você vai engolir a cápsula Ela desce vai ganhar lá, um balão. e aí ela vai virar, pode trazer para mim, ó, essa cápsula pequenininha, dentro dela vai, exatamente, essa bolinha aí, exatamente. Vai virar esse balãozinho aí, ó. Esse balão ele tem mais ou menos 550 ml e ele vai ocupar ali uns 40% do volume gástrico da pessoa. Aí vai preencher, vai dar saciedade, né? Cheio da saciedade. Ele vai atrasar o tempo de esvaziamento do estômago, proporcionando saciedade. A pessoa come menos e estica a parede do estômago, tem os mecanorreceptores, manda mensagem para o cérebro, o nervoso central vai dizer: opa, o estômago está cheio, eu não vou mandar mais comida. Aí ele corta o estímulo de vontade de alimentação, né? Estímulo orexígeno. E há quanto tempo a pessoa pode ficar com isso aqui no organismo? Isso aqui, essa prótese, ela tem o material dela é vegano, né? Então é como se fosse vegetal mesmo. E ele vai se dissolver ali a partir do quarto, quinto mês, e até o sexto mês ele está sendo eliminado por conta própria. A pessoa nem percebe. Isso aqui cai no intestino, é digerido e ninguém nem vê como é que saiu. Eu pensei que tinha que fazer uma remoção depois. Não, antigamente tinha, o material era de silicone, Sim, hoje em sim. dia Isso aqui evoluiu. Né? Então, assim, tudo que você imagina está evoluindo muito, muito, muito rápido. Né? Você vê as medicações estão evoluindo cada dia, uma melhor que a outra, mas também aqui está tendo acompanhamento, está acompanhando aqui as técnicas endoscópicas. Hoje se faz a cirurgia com ímãs, hoje eles fazem com é, dispositivos magnéticos, que você não precisa nem dar tanto. Você pega aqui um ímã com outro, conecta e está feita a cirurgia. Em menos de 10 minutos você tem uma anastomose. Né? Impressionante. E aquele paciente, tipo assim, que precisa e tem medo, como é que você faz para dizer assim que a saúde fala para mim bem primeiro? Como é que você Eu faz? costumo dizer que, assim, lá no Instituto a gente tem muito essa veia do acolhimento, sabe? Tem gente que chora na consulta, eu já chorei já algumas vezes também, ouvindo as histórias das pessoas. Você tem ideia, a obesidade impacta em muitos setores, né? Impacta no lado financeiro. Tem gente que é bom profissional, mas não é contratado, não é chamado. Parece que não é visto, sabe? É esquecido. Isso é real. Um relacionamento ali, a mulher casa magra, aí tem um filho, dois filhos, começa a ganhar peso, o hormônio vai mudando, a rotina ela vai ter mil e um compromissos ali dentro de casa, e aí ela vai ganhar peso, e aí às vezes o companheiro quer que a mulher dele seja magra, perfeita, O resto da vida, né? e aí não é o que acontece, aí a pessoa fica também se frustrando, né? E também já recebi uma moça, uma mulher jovem dizendo assim: eu tô chorando, a mulher dizendo assim: eu vim aqui porque minha filha pediu para eu não deixar mais ela na porta da escola, porque ela tem vergonha de mim, que as amigas dela ficam tirando o sarro dela, ficam caçoando do peso da mãe dela. Você entende? Então, sim, a obesidade ela vai roubar tempo de vida, vai roubar qualidade de vida, porque a pessoa, para continuar vivendo, vai ter que tomar muita medicação, vai roubar autoestima, autoconfiança. Imagina você não ir numa praia, não botar a roupa que quer, não cruzar uma perna, não conseguir brincar com o filho. São muitas limitações, certo? Então, a gente faz esse trabalho de conscientização, de tirar o medo. O inimigo do medo não é coragem, é o conhecimento, é informação. Por exemplo, todos nós estamos aqui. Se tiver um blackout aqui, ninguém vai sair gritando, chorando, né? Mas se tiver uma criancinha de 2 anos que não sabe das coisas, que tudo ficar escuro, ela vai espernear, vai gritar, vai chorar, né? Porque ela não tem conhecimento. Então lá a gente vai pegar esse paciente e vai começar a municiar ele de informações. Porque tudo na nossa vida, nas nossas decisões, se põe na balança, na verdade. Então eu vou colocar aqui cirurgia, que todo mundo tem medo, né? Ninguém quer saber de cirurgia, você só opera em último caso, e obesidade. Como as pessoas não sabem muito pouco da obesidade e não sabem as consequências que ela traz, eles acham que ficar obeso não tem problema nenhum. É só uma blusa maior, é só um XXX a mais lá na hora de comprar a roupa,
mas não é bem assim. Aí a gente vai lá e explica para ele, ó, a obesidade causa isso, 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 isso. E a cirurgia, como é que é? A gente vai explicar, ó, a cirurgia muitas vezes não usa nenhuma gasa, usa duas, não deixa dreno, não manda para UTI, não usa sonda. Tem várias evoluções que tem nos materiais, nos equipamentos, e assim, a recuperação é tranquila. É claro que eu não posso dizer que não tem risco, obviamente. Como tudo na vida tem risco, né? Aqui embaixo tem alguém comendo peixe, pode ser que o espinho passe ali e vá machucar ele, né? Então, a cirurgia tem risco. Por isso que a pessoa tem que buscar uma equipe, que a nossa colega leu ali a formação da gente, né? A formação é muito importante, a atualização. A gente vai sempre nos congressos, nossa equipe é capacitada, estuda sempre, está lendo os artigos, está indo nos congressos nacionais, internacionais, assim, justamente para trazer o que é de melhor, né, da literatura, das pesquisas, para a prática, né, para as pessoas. E alcançar pessoas. No final, na verdade, não é a gente que faz nada, né? Todo mundo, Deus capacita a gente e Ele que interfere na vida das pessoas. A gente está aqui para servir. Somos instrumentos. A verdade é essa. Com esse avanço tecnológico que não vai suprir a mão de obra humana, o que trouxe novidade para você que está sendo aprimorado nesses últimos dias? Ah, bom, com certeza, assim, a gente, enquanto a gente está aqui conversando, tem alguém descobrindo coisa disruptiva, revolucionária em algum lugar do mundo. Então, assim, a inteligência artificial, ela vai ser um divisor, né, entre as pessoas que se adaptaram a ela e souberam usar ela a seu favor, e aí tiveram mais tempo, mais produtividade, mais tempo com a família, enfim. E vai ter, infelizmente, a realidade é que trabalhos que são mais repetitivos, ou então trabalhos mais consultivos, as pessoas vão perder seus postos de trabalho. E possivelmente, a longo prazo, novos medicamentos vão ser descobertos. Talvez a gente nem faça mais cirurgia bariátrica em algum futuro aí, né? Em algumas décadas, não sei. Porque tem a computação quântica, tem a resolução de problemas matemáticos, bioquímicos, que vão fazer com que eu descubra ali, eu faça uma medicina completamente personalizada. Através dos novos marcadores, dos novos tratamentos, eu posso tratar uma pessoa de um jeito e a outra de outro, de outro, de outro, de outro. Por exemplo, diabetes, né? A pessoa pensa que só tem dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Na verdade, tem 52 tipos de diabetes. Obesidade, todo mundo pensa que é a mesma coisa. Não é. Né? Por que que eu faço uma cirurgia no paciente, ele tem uma resposta super boa e outro ele não tem recidiva? Por que que alguém toma uma medicação, tem resposta e a outra é como se fosse água? Né? Então, tem questão de receptores, né? Hormônios, substâncias bioquímicas, que agora sim, agora eu posso te dizer que a ciência está crescendo a passos largos para ter uma revolução de como que o ser humano vai viver. Agora, como que isso vai ser usado, né, pelos grandes controladores aí da humanidade, a gente não sabe, né? Pode ser para o bem, pode ser para o mal, que nem a energia nuclear, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente teme, a gente confia, né? Porque tudo segue um plano do Criador, né? Então, lá na frente a gente vai descobrir, certo? Com esse procedimento, com muita inovação, qual a importância dessa avaliação e do acompanhamento após cirurgia? Como é que é feito isso? Bom, se a gente lembrar que a cirurgia, a obesidade é doença crônica, então, assim, todo mundo que opera, ele está dando um passo, né, para estimular, mudar a anatomia dele, melhorar os hormônios dele, mas se ele não tiver o acompanhamento, a suplementação ali das vitaminas, né, uma mudança do estilo de vida real, esse benefício que ele teve com essa decisão da cirurgia vai se perdendo ao longo dos anos. E aí lá na frente ele vai retomando peso e depois você vai ter que tomar um novo empurrão assim para ele voltar a acordar. Isso não é o padrão adequado. O padrão adequado é você pegar um paciente que realmente entendeu isso que ele tem, sabe do risco que a obesidade traz, né, as consequências, e ele vai não se tornar uma pessoa perfeita, né, porque ele não existe ninguém perfeito e não existe ninguém motivado 100% do tempo. Ninguém acorda todo dia com a mesma motivação. Agora o que a gente precisa é ter a regularidade e o compromisso, porque as grandes mudanças são feitas com pequenas melhorias nos hábitos da gente. No dia a dia, pequenas evoluções vão trazer grandes respostas. E a gente está acostumado com o imediatismo, né? A gente está acostumado a eu faço tudo errado e vou lá e corro atrás, né? Chuto o balde, pego o balde, né? Como fala o pessoal. Isso aí não é uma estratégia inteligente, né? Na corrida do coelho e da tartaruga, a tartaruga ganha, porque sempre está ali, ó, pouquinho em pouquinho melhorando. E é isso que a gente precisa. Como tudo, como profissional, como ser humano, né? A gente está aqui para evoluir, né? Que essa mudança não seja provisória, que ela possa ser mais longevidade, né? Qualidade de vida, que a pessoa possa ter uma cabeça, tipo assim, passar por um procedimento que ela possa
levar com mais seriedade após a cirurgia, né? Com certeza. Aqui, se a pessoa não tiver bem comprometida, a gente nem leva para o campo operatório. Já teve casos que a pessoa chegou e falou assim, não, quanto é que é aí? Eu vou pagar agora. E eu quero operar semana que vem. Eu digo, não, não, você não está preparado para operar. Não está bem de cabeça para tentar entender o processo, né? Porque se tem gente que pensa assim, eu vou operar e depois da cirurgia eu mudo. Aí eu chego para a pessoa e digo, não, então me prove que você pode mudar, que aí eu te opero. Né? Já teve gente que, por exemplo, fumava bastante, aí eu não opero gente que fuma, por exemplo. Aí, ou então ele bebia muito, e ele dizia que não era dependente do álcool. Eu disse, pois então você não depende do álcool, pois então você fica 3 meses sem beber e eu lhe opero. Entendeu? Tem gente que pensa assim, eu vou operar, e a cirurgia vai me transformar, a cirurgia vai me melhorar, e não é assim. A cirurgia é um instrumento. Pode melhorar? Pode. Pode piorar? Pode. Tem gente que, se não tiver um acompanhamento, se não tiver tido um bom pré-operatório, uma boa análise ali do emocional, né, às vezes um estudo psiquiátrico que passou batido, né? E ela pode, inclusive a cirurgia pode instabilizar isso daí. Então, assim, operar não é assim de qualquer jeito, não é para qualquer um e não é com qualquer equipe. As pessoas não são números, né? Não são números, cada um tem uma individualidade, cada um é um universo inteiro. Então, a consulta da gente lá não tem nem hora para terminar. Começa, você já fiquei 3 horas consultando o paciente. E eu faço questão disso, de conhecer a pessoa, de entender, e a equipe toda vai também nesse mesmo pensamento, assim, de tentar entender a individualidade de cada um e saber onde que a gente pode ajudar. Vai ter gente que vai ter mais necessidade de orientação nutricional, vai ter gente que precisa de uma medicação por uma depressão. Eu já operei pacientes com 5 tentativas de suicídio. E a pessoa hoje é normalíssima, né? E trabalha, executiva, e tudo, faz tudo normal. E tava no poço, ele achando que não tinha saída. Não se aceitava mais, né? Não se aceitava mais, não sabia mais do corpo que ela tinha. Tudo isso aí a gente percebe lá na hora do consultório. E, tipo assim, as outras orientações que você tem que repassar para a família, que a base está em casa, né? Se Verdade. esse cidadão operou, a família não coopera com pós-operatório, o risco de voltar a ganhar peso tem. Com certeza. Você tocou num ponto muito importante. Seria muito bom se a gente, como profissional, pudesse ser teletransportado para casa da Deixa eu pessoa ver e como é que ficar tá lá, após a cirurgia, como é que tá. uma imagem holográfica lá da gente 24 horas lá, ou então na cabeça ali, fazendo a pessoa tomar as decisões corretas o tempo inteiro, né? Mas não é isso que acontece. E se o problema foi gerado lá nesse seio familiar, a cirurgia também não vai corrigir o que as outras pessoas fazem de maneira automática, mas como se fala o ditado, a palavra vai convencer e o exemplo vai arrastar. A gente vai influenciar esse paciente para ele ter melhorias, mudanças de hábito, e a gente tem que pensar que o que a gente faz e como que a gente se transforma também vai repercutir no jeito que as pessoas olham para você e nos hábitos que estão associados ali da família. Tem vários estudos falando que uma pessoa operando, a família inteira emagrece quando quando é bem acompanhado, certo? E claro que vai ter os casos também que a relação não é boa, que um vai sabotar o outro, que o companheiro mesmo vai lá e tá bebendo aqui, fala, vai lá, bebe aí, não é nada, só hoje, aí só hoje, só hoje, só hoje, aí é só esse Aí mês, vai só... dando aquela sequência aqui, né? Exatamente, você se acostuma, né? O cérebro, ele tem essa capacidade, essa plasticidade de se acostumar, né? De manter o status quo. Ninguém quer mudar, mudar é difícil, né? E criar um hábito é algo que tem que ser no dia a dia, assim, e de preferência de pouquinho em pouquinho, nada muito drástico, né? Porque senão não sustenta. Por isso o pessoal entra na dieta e depois o estímulo cai e aí volta de novo, volta o peso de novo. É a mesma coisa aqui. A gente vai conscientizar. Chama a família. Tem sempre alguém da família lá na consulta. A psicóloga ela chama, faz uma sessão separada para ver que tipo de conflito pode ter ali, que possa repercutir no comportamento, na relação do paciente com a comida. Isso tudo aí é importante para ter resultado. E lá no Instituto a gente também participa de eventos esportivos, a gente patrocina corridas, né? A gente tem atleta do pedal, tem atleta do jiu-jitsu, tem gente do CrossFit, e aí, vez ou outra, a gente vai lá dar uma corrida também e participa dos eventos. Para quê? Para estimular, para dizer assim, ó, a casa do ferreiro, o espeto aqui é de ferro, não é de pau. A gente faz também a nossa parte, dá o nosso exemplo, né? E com esse pensamento, do exemplo arrastar. Porque, tipo assim, uma forma de orientação que tá passando, que é possível ter hábitos saudáveis, né? Aí como é que eu vou ensinar algo se eu não pratica, né? Por aí, né? Exatamente, exatamente. A equipe pratica, a gente controla lá o peso da gente, né? O nutricionista puxa a orelha da gente lá. Tem um nutricionista carrasco, de vez em quando dá
aperta a gente, puxa a orelha e diz, ó, vocês têm que manter o peso. Estão nos perguntando aqui como é as maneiras de feito, o tempo que dura a cirurgia. Uma pergunta bem. É, E legal. qual a idade inicial a idade final que pode fazer a cirurgia? Perfeito. Antigamente tinha uma idade pequena, idade mínima e máxima, era 16, era 18, 16 e 65 anos. Mas eu já operei paciente com 74 anos, já tive colegas que operou esse paciente com mais de 80 anos, depende muito do estado clínico do paciente. Tem crianças de 7 anos, 8, 9 anos que têm distúrbios metabólicos mais graves que eles podem fazer cirurgia, certo? E quanto é o tempo de cirurgia? O tempo de cirurgia é menos do que essa entrevista aqui. Eu já fiquei 30 minutos operando aqui, uma cirurgia dessas, livre em 30 minutos, certo? Na verdade, o tempo em si, ele não é, claro que uma cirurgia não deve ser muito prolongado, né? Mas o tempo em si, se é 1 hora e 10, 1 hora e meia, não vai fazer tanta diferença para o paciente, desde que ele seja preparado com as comorbidades bem controladas, certo? Agora, óbvio, se eu pego um paciente muito, muito doente, eu tenho que fazer a cirurgia o mais rápido possível para diminuir o risco lá operatório. O risco de uma cirurgia dessa, ele é em torno de 0,01 a 0,003%. É muito baixo hoje em dia. E onde é que o risco é maior? Aqueles pacientes que têm mais idade, mais comorbidades, mais doenças. Mas se você, para você ter uma ideia, se uma pessoa estiver na fila do transplante cardíaco, mas ele tiver obesidade, ele é recomendado primeiro fazer a bariátrica e depois transplantar o coração. Então, ou seja, se alguém que está com o coração tão ruim, que vai ter que trocar de coração, e ainda assim é seguro fazer uma cirurgia bariátrica, que dirá as pessoas comuns. Então, nunca nenhum cardiologista chegou para mim e disse, ó, esse aí tu não pode operar. Então, eu já operei paciente com revascularização miocárdica, 5 estentes no coração, gente com trombo na cabeça, já operei gente transplantada, enfim, N tipos de situações onde, graças a Deus, a cirurgia foi bem sucedida. Né? Como eu te falei, tudo vem da questão de você é, tratar pessoas como elas devem ser tratadas, você se colocar no lugar do outro, não fazer para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Né? Então, estudar bem o caso, não ter pressa, fazer todos os exames, né? Dizer para ele que aquilo ali é uma ajuda, que a gente está lá disponível para acolher, né? E não julgar, né? Porque a pessoa está acostumada com julgamento, fora, na rua, no trabalho, na escola e em casa. Mas aí na clínica, a gente é uma equipe que já entende e estuda aquilo ali. Se a gente for mais um para condenar, para julgar, para dizer, ó, tu tá ganhando peso, ó, ser o carrasco da história, para onde é que a pessoa vai recorrer, né? Então lá é um ambiente de acolhimento, né? Claro, de conscientização, de cobrança quando tem que ser, mas também de acolhimento. É isso aí que dá resultado, lá no longo prazo, porque aqui é a estratégia para longo prazo. A cirurgia é uma ferramenta. Depois da cirurgia pode vir medicação, vai vir acompanhamento psicológico, tem que ter o segmento nutricional, tem que ter a suplementação, né? Tem que ter o estímulo ao esporte, atividade física, né? Combate ao sedentarismo, tudo isso aí tem que estar junto, senão não tem resultado. Não tem resultado com a cirurgia, não vai ter com balão, não vai ter com Mojaro, não vai ter com Ozempic, não vai ter com remédio, vai ter com nada. Agora, como é que está sendo agora o que a gente tem visto aí? A pessoa, eu não vou mudar o hábito e eu vou comprar ali na farmácia a injeção e eu mesmo me aplico. Aí ele come combinado, eu já peguei um paciente que ele comia um alface e um ovo. A dieta dele era alface e ovo. Então não tem como. A pele vai ficar ruim, vai ficar com aspecto de, né, mais idoso, não vai treinar, porque quem come alface e ovo vai levantar quantos quilos na academia? Nem vai. Entendeu? Então ele vai perder o quê? Massa muscular, que é uma coisa preciosíssima para quem quer ter um metabolismo mais acelerado e perder gordura e manter emagrecimento a longo prazo. Então, você vai usar uma medicação para tudo bem errado, para nem ir no médico, para nem ir no nutricionista, e que tipo de resultado que as pessoas querem ter? Né? Só no imediatismo, só no, porque fulano fez, então eu vou fazer, vai dar certo. Né? Por isso que tem que ter essa avaliação, nem tudo serve para o meio paciente, né? É verdade. Tipo assim, o público mais seleto, que mais procura, homem ou mulher, e a faixa etária. Pronto, o público que mais procura realmente é o feminino. Tem um motivo. As mulheres se cuidam mais, as mulheres fazem mais exames desde cedo, a menina bem novinha, ela já está lá no ginecologista, faz o preventivo, né? Tem a questão da mama, dos cuidados, né? E a mulher realmente se cuida mais.
E também há uma pressão social e estética na mulher muito maior do que do homem, O né? corpo, né? Tem que estar sempre O aprimorado, né? corpo, né? A mulher, infelizmente, a mulher é muito exigida e a moeda que ela tem a moeda social é a beleza. Se é uma mulher bonita, ela vai abrir várias portas para ela. No profissional, no pessoal, ela vai ter um parceiro melhor, vai pegar o macho alfa lá, né? Que é o cara que tem mais condição. Então a mulher já, de pequena, a mãe, ela já vai falando, ó, se cuida aí, não engorda não, senão isso vai Vai pra acontecer. favela desfilar, né? Exatamente. Então, o público Conta principal da muito. gente lá são mulheres jovens, né? Mulheres ali entre 20 a 40 anos, acho que esse aí é o público principal que a gente pega. Mas também tem homem, tem adolescente, tem criança, enfim. Já operei criança de 12 anos, já. Pode acontecer. Tipo de anestesia adequada para cirurgia. Anestesia é sempre isso. A anestesia ela evoluiu muito, né? Lá no passado, sabe como é que se operava? Lá na era medieval, colocava um éter, Sim. forçava, chamava 10 homens, segurava a pessoa ali, botava um éter para ele ficar meio tonto e operava. Sabe como é que operava? Tinha que ser o mais rápido possível. Tirava ali, amputava, decepava, pá, tá, e a pessoa morria de dor, é uma loucura. Mas aí a anestesia evoluiu, né? E hoje a anestesia geral, ela é a mais evoluída de todas, é a mais segura de todas, mesmo que a maioria das pessoas morram de medo da anestesia geral, porque eles acham que a pessoa vai dormir e não vai voltar, Mas é né? mais seguro É a ainda. mais segura, com certeza. Só não é feita na gestante, na hora da cesariana, porque o bebê vai nascer com a respiração muito lenta, né? Vai afetar a criança, mas se não, faria até na gestante. Então, o ideal é que todo procedimento operatório de médio ou grande porte seja feito com anestesia geral. Esse é o correto. Então, as cirurgias feitas por laparoscopia, que são os cortes pequenos que a gente faz, a bariátrica, todas as cirurgias do aparelho digestivo, né, que é dentro da barriga, todas são feitas com anestesia geral, graças a Deus, porque a anestesia geral, você tem lá uma medicação, tem duas, três, quatro, cinco que revertem aquela medicação. Você pode monitorizar ali a profundidade da anestesia. Então, isso aí é muito, muito interessante. Tem drogas novas que estão surgindo. Eu mesmo já fiz três, eu já fui submetido 3 vezes à anestesia geral e estou aqui tranquilo, nunca tive nada. E a gente trabalha também com sedação para exames, né? Sedação, que é aquele da endoscopia, da coluna, né? Você coloca o paciente para dormir um pouquinho, depois ele acorda. É diferente da anestesia geral, que são doses maiores, o intervalo é mais prolongado e tem que ter aquela intubação, né? Que é o tubinho, que uma máquina chamada ventilador mecânico, ele vai fazer a respiração pelo paciente ali naquele momento do procedimento. Mas se o paciente fica todo monitorizado, a pressão arterial, o gás carbônico, o oxigênio, o eletro do coração, enfim, a parte aqui também neurológica, tudo isso aí tem os índices, né? Tem o BIS, né? Tem vários outros equipamentos novos que fazem com que o anestesista tenha total controle do que está acontecendo ali. E aí tem que ter essa intimidade, essa interação entre a equipe cirúrgica e a equipe de anestesia, né? Vocês, ó, tá tudo bem aí? Eu vou baixar aqui um pouco a pressão para melhorar ali o débito cardíaco, para não afetar muito a parte do retorno venoso, enfim. E aí é como eu já fui te falando, se juntasse todos nós aqui, fosse trocar um pneu do carro da Fórmula 1, a gente ia conseguir, mas demorava uns 40 minutos, não? Aqui que achasse o step, aqui que achasse como é que é a parafusadeira ali para trocar, para levantar o carro, quem que ia ficar em cada roda, ia dar uma bagunça, mas eles lá que são treinados, eles fazem Aí, 2,7 segundos, nem foi né? segundo. É mais ou menos o que a gente fala aqui, da equipe cirúrgica. Então, para ter resultado, você tem que ter uma equipe treinada, com experiência, descansada, engajada, valorizada, né? Então, não adianta chegar lá, o cara, tô ganhando nada aqui, né? Eu vou trabalhar aqui de qualquer jeito. Aí volta aquela história de volume, de trabalhar, né? Botar vários pacientes ao mesmo tempo, operar em duas, três salas ali, uma pertinho da outra, isso é péssimo. Então, vai comprometer o resultado, né? A gente lá no Instituto, a gente dedica a equipe inteira para aquele paciente naquele dia. Geralmente é isso. Tornando mais Risco, simples a visão. risco e complicações, né? Meio que ser menos de 0%, mas tem. Tem. Como é que vocês avaliam isso aí? Pois é, assim, primeiro passo é avaliar o paciente antes de operar, né? E aí a pessoa fala assim, fulano morreu, foi da bariátrica. Não, às vezes ele morreu da obesidade. É Aí outra a doença complicação que já era já tão tinha, né? complicado que a cirurgia não foi suficiente ou não foi feita a tempo para que ele tivesse a resposta que deveria.
Então, assim, se você não acolhe esse paciente, não orienta ele, a obesidade vai evoluindo, o IMC vai aumentando, a idade vai passando, as doenças vão progredindo, aí lá no final, quando já o incêndio já está tomando tudo, aí você chama um bombeiro para apagar o incêndio. Se ele não conseguir, a culpa foi do bombeiro ou foi de todo o ambiente ali que não Já foi. está fora do controle, né? Isso é verdade. Tipo assim, o tempo que vocês ficam com o paciente após a cirurgia, tipo assim, acompanhamento, tipo assim, o cara emagreceu, perdeu peso, vai ter que tirar o excesso de pele, como é que esse procedimento Isso. após cirurgia? Vocês Exatamente. encaminham para outro profissional para fazer o reparamento? Perfeito. São várias fases, né? A primeira fase principal é corrigir as doenças associadas. Então, você percebe que o paciente com um mês ele já tá, ele já sai do hospital com menos remédio de pressão, de diabetes, ele já tem que diminuir a receita dele. Ele com um mês ele já está dormindo melhor, a apneia já está melhor, né? Que mais? Depois ele vai ter metas de iniciar a atividade física ali por volta de um mês. Aí ele vai perceber que os resultados estão vindo com a rapidez ali, né? A gente faz endoscopia por 3, 4 meses para começar a liberar a alimentação com mais volume, para poder ele comer mais proteína, para poder ele já começar a hipertrofia. E aí, no primeiro momento, a meta é tentar zerar aquela bioimpedância ali, perder aquela gordura que está em excesso, que é o que gera inflamação, que é o que gera todas as repercussões da obesidade. E aí vai chegar no momento que ele vai estar com o IMC normal, mas ele está com um pouco de pele ali em excesso, ou está com baixa massa muscular. E a gente vai para uma segunda fase. A segunda fase é tentar fazer ele ganhar mais músculo, suplementar mais, aumentar a carga na academia, programar uma reparadora para quem precisa. Nem todo mundo precisa, sabe? Mas tem gente que, principalmente são as mulheres, algumas delas vão querer fazer uma mastopexia, colocar uma prótese, vão querer fazer uma abdominoplastia. E hoje em dia, o Supremo Tribunal Federal ele já deu ganho de causa para os pacientes bariátricos, acionar os convênios para liberar essa cirurgia, não com um intuito estético, mas reparador. Então, se a mulher emagreceu e ficou com, às vezes, o braço tatuado, pode fazer uma cirurgia braquioplastia pelo convênio, pode colocar uma prótese e fixar, fazer uma mastopexia pelo convênio. Então, isso aí também é algo que muita gente não sabe, mas é interessante falar. E aí, então, ele emagreceu, perdeu gordura, ganhou massa muscular, fez ali uma reparadora, e aí vai a terceira fase, que é de manutenção, né? Aí vem esse cuidado de formiguinha ali, devagarinho, preservar esse resultado e acompanhar a longo prazo. Quais são as expectativas? O cara tá mudança de vida, como é que você autoestima levantada após a cirurgia? Então, essa cirurgia aqui, ela transforma, porque ela vai combater todos os problemas que a síndrome metabólica traz. Ela vai fazer a pessoa parar de tomar remédio, vai despertar novos gostos alimentares. Ali, a pessoa que nunca comeu uma salada começa a amar brócolis. É uma coisa estranha. A mulher começa a se maquiar, a mulher pode, às vezes, se separa do marido ali, né? Pode acontecer, estava no relacionamento abusivo, e aí ela tenta resgatar e não consegue. Ela, vou me cuidar, me amo mais. É isso, ela começa a querer fazer uma pós-graduação, mudar de curso, trocar de profissão, mudar de cidade. A gente tem paciente que foi morar na Europa, que, enfim, que está morando em outro país, que trocou de profissão. Então, muda a mente. As pessoas vão perceber o paciente de outra maneira, ele vai se entender diferente, ele vai fazer pequenos movimentos que já vão trazer grandes resultados, né? Seja na academia ou no trabalho, ele vai se dedicar mais. E assim, o que eu tenho visto de experiência, não porque eu seja, não estou puxando a sardinha para a brasa lá da cirurgia, mas qualquer emagrecimento, né? Seja com médico, seja com dieta, seja com medicação, com cirurgia, balão, eu percebo que em todos a pessoa se sente melhor, né? Se sente com autoconfiança maior, com autoestima maior. As pessoas pode perceber, se a pessoa perdeu ali 5 quilos, 10 quilos, tá todo mundo perguntando, fulano, o que é que tu fez? Tu tá bem, né? E todo mundo vem até você para te elogiar, né? E o contrário não, né? O contrário, as pessoas têm que comentar sobre você pelas tuas costas. Eita, fulano, tá vendo ali aquele lá? Caramba, o que que tá acontecendo com ele ou com ela? Tá gordo, não sei. Né? Então, se a gente tem ali as estratégias para melhorar a saúde do paciente e melhorar o âmbito social, a autoestima, a autoconfiança, né? Ele dormir melhor. Por que não ser mais feliz, né? Não estou dizendo que se opera é o caminho para a felicidade. Tem gente que vai lá pensando que vou operar, então vou ser uma pessoa felicíssima. E não é isso. Você não pode depositar os motivos da tua felicidade em algo externo, né? Agora, tentar melhorar, a gente tem que melhorar de dentro para fora, primeiro cuidar da gente e depois as coisas vêm, né? Então você tem que vibrar em outra energia ali para o mundo enxergar isso e começar a te devolver da maneira como tu entrega para ele. Se for a pessoa
mal encarada, assim, mal-humorada, murmuradora, tudo tá ruim, né? Aí o mundo vai te entregar isso aí, tu vai topar, pessoal, alguém vai bater no teu carro, tu vai entrar em confusão. Agora não, se tu for uma pessoa grata, se tu for uma pessoa que quer evoluir, que você não se importa com a vida dos outros, né? Que você tá ali, tá conectado com Deus e que você quer fazer boas, né? Deixar um bom legado aqui no mundo, as coisas vão fluir de outra maneira para você. Isso aí, a mudança que a cirurgia traz vem muito disso. Eu vejo gente que se transforma, vira atleta, né? Melhora o relacionamento com os filhos, com a família. É interessante. É fascinante, na verdade. Eu ficaria aqui muito tempo te dando vários exemplos, né, de pessoas que transformaram a vida através da cirurgia bariátrica. Diante do resultado, a gente fala de perda de peso. Tipo assim, pode acontecer o mesmo indivíduo fazendo a cirurgia igual e ele perder peso mais acelerado e o outro nem tanto. Como é que, Com vai certeza. de cada caso a um caso, né? Vai, Cada vai. pessoa reage de forma diferente, né? Exatamente. A gente tem gráficos hoje em dia que tem ali médias, né? Médias e desvios padrões ali. A gente tem como saber se a pessoa está dentro da média das pessoas. E aí, naquele que está fugindo um pouco, a gente vai lá, intensifica, cobra um pouco mais. E aquele que vai ter pessoas que têm uma genética diferente, que fazem atividade física, se alimentam melhor, que mudou aquele ambiente, que mudou a rotina, tá? Começou a cozinhar no final de semana para poder ter as marmitas prontas na semana. Aí esse aí vai ter mais resultado, né? Aquele que dorme melhor, faz a higiene do sono, aquele que tenta diminuir o estresse, que acorda uma hora mais cedo para correr, aquele ali vai ter resultado. Né? E, óbvio, não dá para cobrar igual em todo mundo. Tem gente que é mãe de filho atípico, né? Ou tem dois, três filhos para cuidar, uma jornada dupla, tripla, quádrupla, aí esse aí não vai ter um bom resultado. Às vezes a idade, a mulher mais velha, com problemas de tireoide, que não consegue fazer atividade física, que tem alguma lesão, que não consegue desempenhar, desenvolver no exercício, então esse aí também não vai ter um bom resultado. Sabe? Então, vai ter. Os bons resultados são geralmente homem, né, por causa da testosterona, homem jovem, e que faz atividade física. Esse aí vai voar. A cirurgia faz grande diferença. Não que mulheres também não consigam, mulheres também conseguem. A gente tem mulheres que perderam 50, 60 quilos, né? A mulher que eu operei que perdeu mais quilos, perdeu 84 quilos. E o homem que perdeu mais, perdeu 100 quilos. Né? A gente vai tocar num ponto, não precisa, é alguma experiência que o senhor teve, que você fez a cirurgia pela segunda vez, que já veio do procedimento. É possível realizar esse procedimento duas vezes na mesma Com pessoa? certeza, com certeza. A gente tanto operamos nossos pacientes uma segunda vez, como de outros colegas, como tenho certeza que pacientes meus foram para outros colegas e operaram a segunda vez. Isso aí é normal, não deve ser visto como um demérito, né? Na verdade, a doença é crônica. Por exemplo, você está aqui, você usa um óculos. Esse óculos ele é para manter o teu grau, mas lá na frente esse grau vai aumentar, então vai ter que fazer um novo, vai ter que aumentar o grau, ou talvez fazer uma cirurgia refrativa. Significa que a doença ela é evolutiva, né? A obesidade também. Eu posso operar um paciente aqui que ela tenha 20 anos, eu fiz essa técnica. Para aquele momento aqui, essa técnica era proporcional, mas aí veio a gestação, veio descobriu o problema da tireoide, ou então mudou de cidade, ou familiar, os pais morreram, ou se ela teve uma separação que aí impactou, ela volta a ganhar peso, aí lá na frente pode ser que ela tente de novo medicação, dieta e tudo, e vai precisar de uma cirurgia. Aí eu vou e pego essa cirurgia e transformo nessa outra cirurgia, Jamais. entendeu? Que já é mais abrangente, que eu vou pegar ali na parte do intestino. Ou então quem já fez essa cirurgia, eu posso transformar em outra. Entende? Então, assim, não se opera apenas uma vez, dá para operar outras vezes. Isso aí não é que algo falhou necessariamente, é porque a doença é evolutiva. E a gente seria muito bom se um único método resolvesse para sempre a vida de todo mundo. Mas não é o que acontece, não é verdade. E com todo esse aparato, com todo esse conselho, e se o cidadão não se adaptar após a Se cirurgia? ele não se adaptar, perfeito. A gente, diante de toda a conscientização que a gente faz, graças a Deus eu nunca precisei reverter a cirurgia. Não, gostei, quero voltar a ser. Exatamente. Mas, por exemplo, essa técnica aqui, que ela é feita dessa maneira. Se o paciente disser, não, tive algum problema, não quero voltar ao que era, eu vou lá e separo isso aqui, conecto aqui de volta, tiro aqui e ligo aqui e tá desfeita a cirurgia. Certo? Voltou tudo que era antes. Nesse caso, sim, né? Nessa técnica, sim. Né? Mas, graças a Deus, como te falei, nunca precisei reverter nenhum caso. Né? Vai depender muito de como que é feita a primeira cirurgia. Por isso que
Você tem que preparar o paciente, tem que estar com equipe boa, material bom e tudo combinado. Ser feito o que foi combinado antes. E aí, tem a história, combinado não sai caro, né? Porque nessa cirurgia aqui eu posso individualizar ela, eu posso deixar um estômago menor ou um pouco maior, posso deixar essa anastomose mais apertada ou um pouco mais folgada, eu posso deixar essa alça mais longa ou mais curta, depende muito do interesse do paciente. Só que eu só vou conseguir saber o que é melhor para cada um se eu tiver um tempo, se eu me dedicar a escutar esse paciente, se eu entender a história dele, se eu olhar os exames dele, para eu associar a experiência que eu já tenho e várias cirurgias que eu já fiz, combinar com ele qual seria a ferramenta que levaria ele onde ele quer chegar, né? Para não ter uma dissociação entre a expectativa que ele tem e a realidade que ele vai encontrar. Quando isso acontece, geralmente o resultado é satisfação, o paciente dizer que operaria até outra vez se precisasse, se arrependeu de não ter operado antes, que foi a melhor coisa que ele fez na vida. Tem gente que comemora nascimento 2 vezes, é o dia que nasceu, o dia que operou, é assim, né? Então, assim, falhas ou algumas dificuldades sempre podem acontecer, mas geralmente acontece quando essa relação da equipe com o paciente não é harmônica ou quando é tudo feito de uma maneira muito acelerada, sem se respeitar essas etapas que são necessárias para você conhecer o paciente, entender melhor a vida dele, explicar, e ele assimilar, e ele entender que aquilo ali é o que é o certo para a vida dele. Tem gente que tem obesidade, está cheio de doenças e não quer fazer nada. Isso aí é direito do paciente, né? A gente não vai sair por aí pegando as pessoas na rua, botando no carro, A amarrando gente e vai ter que se operar, né? levando para o centro cirúrgico. Não, você tem que operar. Não. Tem gente que tem câncer, descobre câncer e fala assim: não, eu quero ir para o meu interiorzinho lá e quero esperar a minha hora. Né? Ele está errado? Não, é uma decisão. Cada um é capaz de decidir por si mesmo, né? Rotina alimentar. Você, a pessoa vai ter que se adaptar, mudar tudo. Como é que, tipo assim, passado, junto com o nutricionista, psicólogo, orienta como é que é feita a triagem, para vai para casa, daqui para frente, tu vai seguir esse É, roteiro. Como é que é feito isso aí? Com certeza, ó, lá eu não vou entrar muito na É parte a outra da dieta, brasileira. porque vou aqui com a doutora Natasha vai poder explicar muito melhor, mas assim, essa parte da alimentação, ela envolve desde a mastigação, desde como engole, desde como prepara o alimento, como escolhe, como ele corta ali na comida, quantas mastigadas ele dá, tudo isso aí impacta na maneira como a pessoa vai digerir aquele alimento, como que aquilo vai servir para ele ou não. A cirurgia ela vai gerar uma espécie de uma trava. E assim, ela vai ensinar meio a força para a pessoa que daquele ponto em diante ela não deve ir seguir, prosseguir, porque senão ela pode vomitar, pode entalar, pode ter uma certa dificuldade, principalmente no esse. Aí daí entra a fonoaudióloga, não sei se você sabe, mas existe a fonoaudióloga na equipe bariátrica. Às vezes ela olha e percebe que o dente da pessoa está com problema. Então tem que ir para o dentista, corrigir, fazer o implante, né, usar um aparelho. Ou então a psicóloga percebe que a pessoa, do mesmo jeito que ela rola a tela ali do celular, que ela é hiperativa, ela senta para comer, ela nem senta, que se dependesse dela, comia logo ele em pé e já ia seguindo para fazer as coisas do dia. Então, não tem uma refeição com atenção. Né? A pior coisa que tem é você comer sem saber nem o que está comendo, sem saber nem por que está comendo, sem nem ter sido você que escolheu. Então, tudo isso aí impacta. A gente vê isso no dia a dia, né? As pessoas vão lá, comem, nem comem, engole, nem. Imagina o trabalho do trato digestivo de uma pessoa que nunca nem operou, comendo dessa forma, vai ter. Imagina quem operou, né? Só que aí quem operou vai ter a trava que eu te falei. Aí ele vai perceber, eita, se eu comer rápido demais, eu vou passar mal. E aí eu não vou fazer isso. Então aí ele vai lá e se sente obrigado a comer certo. E aí o comer certo, todo dia, dia após dia, no longo prazo, vai trazer o resultado. Coisa que a medicação não vai fazer. Eu tomo um remédio, tá indo bem, tá. Melhora a fome, diminui. Mas eu como errado, continuo comendo errado. Na hora que eu vou para a medicação, adivinha o que vai vir? Vai vir uma avalanche de hábitos errados que vão ser revisitados e vão impactar no reganho do peso. Então é um resultado emprestado. Quando eu parar de tomar o remédio, eu investi X meses na medicação, 5, 6, 8, 10, um ano. Parou de tomar e se não tiver tido um acompanhamento, uma real mudança do hábito, ele vai ganhar tudo de novo. Se a cirurgia, que é extremamente potente, o dobro, o triplo que o remédio é, a pessoa consegue voltar, que dirá a medicação. Entendeu? Então, muita gente está aí nesse encantamento aí, né? Mês que vem vai chegar na farmácia, vai ser igual aquele Black Friday, todo mundo, como se fosse assim, a salvação da lavoura, minha vida vai mudar, vou tomar esse remédio. Mas se vai comer pouco, mas se não comer certo, não comer proteína,
não se hidratar bem, não fizer atividade física, o resultado não vai perdurar. É só uma ilusão. Só mais um. Quais são os mitos mais comuns voltados na cirurgia bariátrica que nós estamos tratando aqui? O mito mais comum são vários mitos, na verdade. Primeiro, dizer que a cirurgia é perigosa. Cirurgia, não é perigosa. Perigosa mesmo é a obesidade e as consequências que ela traz. E milhares e milhares de pessoas morrem todo ano com consequência da obesidade não tratada. Outra coisa é que a pessoa vai ficar com aparência de velho, não existe. Eu estou vendo muito mais pessoas com aparência de velho tomando Monjaro por conta própria, com aquela rosto derretido, do que com a cirurgia. Na cirurgia a gente suplementa, tem comprimido, a pessoa já vai para a cirurgia sabendo que tem que tomar vitamina, aí toma vitamina, toma injetável, toma oral, enfim, faz os tratamentos e fica com um aspecto bacana. E eu vejo, claro, não é todo mundo, né? Não vou generalizar, mas estou vendo muita gente pensando que só o remédio vai resolver e ele está fazendo de todo jeito, sem orientação, e aí sim vai ficar com aspecto de velho, vai ficar fraco, vai ficar doente. E esses mitos que tinha muita gente, muito para bariátrica, está se materializando na medicação. Porque para bariátrica a gente já explica para o paciente, já trabalha aquilo ali. Ah, o cabelo vai cair, pode cair? Pode, se a pessoa não tomar vitamina, se ela não fizer a suplementação adequada, não se alimentar direito. Então, os mitos principais são esses, né? Que a pessoa não vai ser, nunca mais vai ser a mesma. E, né, na verdade, é o contrário. Tem gente que se torna atleta, para de tomar várias medicações. Aí eu digo, realmente, nunca mais vai ser a mesma, porque vai ter tanta mudança, né? A maior parte delas extremamente positiva, que ela nunca mais vai ser a mesma. E eu acho que tudo é uma questão de informação, né? De conscientização. É, antes de você falar ou de julgar, se não for algo da tua área, né? Eu falo isso para as pessoas ali que têm convívio com alguém com obesidade, né? Antes de você ir lá e dizer coisas que você não sabe, por que que você não usa a tua empatia, a tua compreensão e diz assim, ó, vai lá, procura um especialista, procura uma equipe, vê o que que ele tem para te falar. Hoje em dia, todo mundo olha no Google e já é especialista, ou no chat GPT, pronto, não preciso mais ir no médico, nutricionista, porque já está aqui a informação, mas aí você é, transformar isso em algo que vai realmente impactar, mudar vidas, aí já é outro nível, né? Não sempre vai ter os profissionais que vão estar ali engajados para ajudar, tem experiência que a vida deles é aquilo. Então, um dos mitos principais que a gente tem que combater é isso, que a obesidade não é doença, e é doença, que a cirurgia tem que ser só para o último, do último caso, não é? A cirurgia pode ser feita de maneira mais precoce, e que cirurgia é muito arriscada, não é, né? Principalmente se você faz precocemente, com peso menor, com as comorbidades controladas, você tem uma mudança muito boa, né? Na qualidade de vida. E o restante é isso. Ah, vitamina, vai ter que tomar vitamina. Se você fizer os exames aqui, sabe, de todo mundo que está aqui nesse ambiente, boa parte das pessoas vão ter que tomar alguma vitamina. Eu tomo vitamina, hoje eu tomei vitamina, entendeu? É. E então, assim, você vai escolher entre tomar uma vitamina e tomar remédio. Então é muito para tomar uma vitamina do que tomar remédio. Ou morrer antes, né? A tireoide influencia com a obesidade? Então, assim, alguns pacientes que têm síndrome metabólica também têm tendência a ter problemas com a tireoide, hipotireoidismo, tireoidite Hashimoto, e a gente está sempre fazendo exames, rastreio, né, endocrinológico, dosagem desses hormônios, pré-hormônios, os anticorpos contra a tireoide, e fazendo ultrassom também para estar diagnosticando nódulos ou fazendo funções aspirativas quando há indicação, tá? O que não pode é você deixar o paciente com a tireoide desregulado, né, principalmente o hipotireoidismo, que vai levar ao ganho de peso ou um problema na suprarrenal e você deixar isso ir passar. Por isso que quando a gente vai lá no consultório fazer o acompanhamento do paciente, você pede vários exames. Você vai examinar pâncreas, fígado, você vai olhar rim, suprarrenal, tireoide. Então, olha a saúde óssea da mulher. Eu aproveito que eu sou coloprocto também, eu já olho a parte intestinal. Então eu peço tudo lá, tudo que é para se ligar um homem lá que nunca fez teste da próstata, mesmo não sendo urologista, meu amigo, faça logo líquido da sua próstata e tal. A gente não deixa passar, é saúde integral. A gente tem que pensar como um todo, né? Qual conselho o doutor daria para alguém que está pensando em fazer cirurgia, mas por um motivo ou outro tem aquele receio, tem medo? Qual é o primeiro passo? Maravilha. O primeiro passo é você buscar, né, informação de qualidade. Você pode usar uma inteligência artificial. Pega bem então o chat GPT e pergunta para ele. Tenho tantos quilos, tanto peso, tomo tal remédio, o que é que você acha? Ele vai dizer. Segundo a evidência científica, você deve procurar uma equipe para lhe ajudar. A cirurgia é uma boa ferramenta. É isso. Eu acho que a informação é poder, ela muda, né?
própria palavra fala, né? Que Deus coloca lá que conhecereis a verdade e a verdade liberta, né? Vos libertará. Então, se você quer mudar, quer transformar sua vida, quer viver um outro nível, em outro patamar, nessa mesma existência, cuidando desse problema metabólico e eliminando esses quilos a mais que te afetam tanto, busque uma estratégia que seja adequada para o teu nível de doença naquele momento e também procure entender e se conscientizar que você não é igual a todo mundo, né? Então você tem que ser diferente, fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. E pode ser que você precise usar uma medicação, fazer uma terapia, tomar um remédio, uma injeção, usar um balão ou até fazer uma cirurgia bariátrica. E não tem mal nenhum nisso. Todas as outras pessoas que você conhece que têm N outros tipos de doença, elas vão lá e se cuidam, se tratam. Por que você que tem síndrome metabólica não pode? A gente está aí com o exemplo de uma influencer, né, que não vou falar o nome dela aqui, Sim, mas é sim. muito conhecida, que ela sempre dizia que ela não tinha obesidade, e aí quem falasse que ela era obesa, ela processava e ganhava lá, porque ela não é obesa. Mas ela mesma se conscientizou que aquilo ali não estava sendo legal para ela, né? E existe um movimento chamado Body Positive, que é um movimento de autoaceitação, que esse negócio de obesidade, ser doença, é preconceito. E não é nada disso, gente. Você pode ser bonito sendo obeso, você pode ser feliz sendo obeso, você só não vai conseguir ser saudável, né? Agora, se você quiser ser bonito, bem visto socialmente, estar na média da população, ser saudável e ter mais oportunidades na sua vida, tanto no âmbito pessoal, profissional, aí sim, busque um tratamento que você vai ter anos de vida a mais, 10 a 14 anos de vida a mais, qualidade de vida, você não vai ter que tomar tanto remédio, dar em tanto médico, fazer tanto procedimento, né? Tem gente que tem que operar a coluna, o joelho e tal, enfim, usar CPAP, então você pode evitar isso e você pode ter mais tempo de vida útil com a tua família. Porque o problema não é envelhecer, o problema é você dar trabalho para quem está do teu lado. Tem um AVC e aí você vai ficar lá parado numa cama e dando trabalho para tua esposa, para o teu pai, enfim, isso aí não é legal. Então, toda pessoa tem que ser responsável por esse autocuidado, meu amigo. Se você não fizer por você, quem é que vai fazer? Então, a dica que eu dou é essa, sem romantizar a cirurgia, sem também passar a mão em cima lá da obesidade, não, sem extremismos, mas aí cada um vai ter esse momento de se conhecer melhor, de entender mais a doença, entender os possíveis tratamentos e tomar uma decisão. Aí, que vai vir depois dessa decisão, você pode estar investindo em uma coisa que vai te trazer muito bom resultado, ou então você pode deixar tudo piorar e protelar aí e ter a tua decisão e ter uma vida ruim aí por muitos mais anos. Baseado em tudo isso, com muita grandeza, com muita precisão, para nós encerrar, qual o futuro da cirurgia bariátrica? O que, é que tem por vir nesses dias, coisas que você faz com muita decência, está sempre presente, levando as campanhas e falando de saúde? O que é que tem por vir aí? Maravilha. Bom, tem muita tecnologia aí, tornando a cirurgia cada vez mais menos invasiva. Tem muitos estudos mostrando que a alteração que é feita a nível intestinal, por exemplo, ele pode ser muitas vezes mais potente do que as medicações. Por exemplo, uma caneta ele tem um hormônio sintético. Uma cirurgia dessa ela vai interferir em 20 a 30 hormônios. Tem coisa que ainda nem foi estudada ainda. Com essas novas tecnologias de investigação, inteligência artificial, nanotecnologia, a gente vai descobrir muito mais coisa de como que a gente aperfeiçoa mais a cirurgia dessa, aprimora mais para ter menos efeitos colaterais e mais resultados, mais poder metabólico, né? Então, tenho certeza que ainda tem muito campo para a cirurgia crescer, tem novas técnicas surgindo. Eu estou indo agora para em setembro a gente vai lá para o Chile, que é o Congresso Internacional da IFESO, né? E lá com certeza vai ter novidades, né? Novas técnicas, novas tecnologias. E eu acho que uma coisa não deve competir com a outra, né? Essa cirurgia versus dieta, não é cirurgia versus balão, não. Vai ter pessoa que, para ela, o momento ideal é o balão, vai ter outro que vai se dar bem com a medicação, e vai ter gente que, como a gente já está operando, pessoas que usaram o Monjaro, perdeu peso e viu que não ia conseguir manter o Monjaro, ou que não fazia sentido para ele, e resolveu fazer a cirurgia. E também tem gente que já operou e eu estou prescrevendo Monjaro para manter o peso. Então, acho que nada, não é um versus o outro, é um mais o outro, e a gente unir essas forças para ter o melhor resultado e ter o acolhimento e a empatia, se colocar no lugar do paciente, porque do outro lado tem um ser humano que tem os sentimentos dele, que tem os traumas, que tem os anseios, as esperanças, e que representa lá, é o pai de alguém, é o marido, a esposa de alguém, é o filho de alguém, então a gente nunca pode
se desvincular de qual é a nossa verdadeira missão. Por que que eu acordo? O que que me motiva a ir trabalhar? Né? Você está aqui, ó, você tem uma missão. Você tem aqui uma gama de pessoas aqui da audiência sedentos, precisando de informações como essa. Talvez alguém que vai aqui, uma só pessoa que está assistindo a gente agora, resolver tomar uma decisão, caiu a ficha do lado de lá, e ela entendeu que ela tem uma esperança, pode sim conseguir, seja no consultório, no convênio ou no SUS, e ela vai sair aqui na segunda-feira em busca de mudança, melhoria para a vida dela, que seja por ela, que seja pelo filho dela, mas uma esperança de um futuro melhor, você foi o irresponsável por você ter articulado tudo isso aqui, trazido os profissionais, e a gente está aqui longe das nossas famílias, no sábado à tarde, para poder propagar boas informações. Então, eu mérito aqui é de vocês e parabenizo também toda a equipe aqui e que está trazendo esse conteúdo que é bastante relevante e todo mundo tem um propósito e Deus usa você, usa todos nós, segundo o que Ele quer. A gente só tem a agradecer, está com mais de mês de espera, né? A gente anunciou esse programa com muita precisão, com muito zelo. E estamos falando de hoje, não só para Teresina, Piauí, Brasil, nós estamos em 5 continentes, é com muita grandeza, com muita dedicação que o Instagram está levando nossa mensagem afora. Que bom. Brasil, Estados Unidos, Turquia, Índia e o Irã está crescendo muito. Então, é a marca do programa Tadiá, com toda seriedade, com toda a dedicação, quem passa com a gente é levando informação. Isso é a marca do programa Tadiá. E termina da melhor forma, emocionado, tipo assim, que esperemos por esse momento, vendo o trabalho que você faz com toda grandeza, e é um momento simbólico, a gente faz a caneca pensando, projetado nesse momento, abra, é sua. Opa! Muitíssimo obrigado por tirar esse tempo e vir levar informação para o programa Tardiá. Muitíssimo obrigado. Legal. Obrigado. Parabéns aí.